Bom dia, queridos, queridas. Que Deus nos abençoe nessa manhã. E vamos estudar então a palavra de Deus, que está lá em 1 Coríntios. Nós vamos hoje pensar um pouco o que está registrado no capítulo 6, nos versículos de 1 a 11. Então você pode abrir a sua Bíblia e vamos dedicar um tempo precioso nesses 11 versículos. Na semana passada nós estudamos o capítulo 5, e agora nós entraremos aí na primeira parte do capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo 6, versículos de 1 a 11. Eu vou fazer a leitura, irmãos. Acompanhe, por gentileza, o que está registrado nesse trecho da palavra de Deus. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que, havendo de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida? Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para envergonhá-lo, para vergonha vos digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós, para que possa julgar no meio da irmandade? Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isto perante os incrédulos. O só existir entre vós demandas já é completa a derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Amém. Irmãos, mantenha, por favor, sua Bíblia aberta para nós participarmos dessa meditação. É muito importante, irmãos, quando nós lemos, por exemplo, esses dois últimos capítulos, nós lembrarmos de algo que eu gosto muito de dizer quando a gente fala de igreja primitiva. Porque você já deve ter ouvido alguém falar assim, Rosália, não, Rosália, a solução da igreja é voltar a ser igual à igreja primitiva. Tem gente que diz isso com boa intenção, falando das qualidades da igreja primitiva. Só que a gente não pode esquecer que a igreja de Corinto também é uma igreja que a gente pode incluir no meio da igreja primitiva. A igreja primitiva não é só aquela de Atos 2, 42 a 47, e a de Atos 4. A igreja de Corinto, a igreja primitiva, a igreja dos romanos, a igreja dos tessalonicenses, dos éfesos, todas são as primeiras igrejas próximas aos apóstolos, próximas aos primeiros momentos da igreja cristã. E dentro dessa igreja primitiva, nós encontramos inúmeros bons exemplos, e nós encontramos, por exemplo, os dois últimos problemas que nós estamos tratando. Não o litígio, né, mas o problema aqui do enteado, que estava tendo um romance com a sua madrasta, e agora nós estamos vendo o apóstolo Paulo tratando com aqueles irmãos, porque, ao que tudo indica, tinha dois irmãos com algum problema,
Um parece que deu um tipo de prejuízo no outro, e o prejudicado o que fez? Levou o outro na justiça. Resumidamente, é isso que o Paulo está tratando aqui. Os estudiosos bíblicos não contam para nós assim, se o prejuízo foi financeiro, se foi um empréstimo, se foi... A gente não sabe os detalhes. O que fica evidente é, alguém deu um prejuízo no outro. E como que esse que tomou o prejuízo, ele foi resolver a situação? Ele levou o outro na justiça, a justiça comum, vamos dizer assim. E aí o apóstolo Paulo, vendo isso, trabalha essa questão com os irmãos. E um detalhe que antes de entrar no texto eu gostaria que a gente percebesse. É assim, irmãos, porque desde quando Jesus chamou os seus primeiros discípulos, ou melhor, vamos voltar mais atrás, desde Abraão, quando Deus começou a formar um povo, Ele escolheu gente de carne e osso para formar o seu povo, gente com inúmeras qualidades, mas gente também que luta contra alguns defeitos. Se você não se lembra, Abraão estava com a sua esposa, quando foi perguntado quem ela era, ele falou, não, isso aqui é minha prima. Não era minha irmã, não era tanto assim mentira, mas também não era verdade, era meia irmã, mas era esposa. Esse é o homem através de quem Deus ia começar a construir o seu povo. A gente pode falar de Jacó, né? A gente pode contar a história do povo de Deus e ver como no meio do povo de Deus sempre existiu gente que não era perfeita, porque era ser humano que estava no projeto. Um professor nosso de seminário, André, ele falava assim, gente, o problema da igreja está na matéria-prima que Deus decidiu usar. Nossa, é justamente isso, porque nós não somos perfeitos. E essas pessoas que não são perfeitas, que não estão santas no sentido mais perfeito da palavra, que não estão prontas, que não foram acabadas, né? São essas pessoas que fazem parte do plano de Deus. Nós não podemos esquecer, antes de começar o versículo 1, o que Deus está fazendo ao longo da história. Deus está pegando gente como nós e está transformando em gente santa. Nós somos as pessoas, a matéria-prima que Deus está usando, que ao mesmo tempo somos trabalhados por Deus, Deus trabalha em nós e trabalha através de nós, só que isso ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que Ele está moldando o nosso caráter à imagem de Cristo, Ele está nos usando na sua obra, na proclamação do Evangelho, naquilo que Ele nos chamou para fazer. E no meio de tudo isso, uma coisa é possível acontecer, desde Abraão até um dia antes de Jesus voltar. Essas pessoas que Deus chamou para fazer a sua obra, elas terem algum tipo de dificuldade umas com as outras. Elas decepcionarem e serem decepcionadas. Tensões sempre fizeram parte da vida da igreja. Por que eu estou lembrando isso você? Para que a gente olhe para a igreja de Corinto com um olhar mais real, menos romântico. Como assim romântico? É aquele olhar assim, esquecendo todos os problemas e lembrando só das qualidades. Por exemplo, só relatar 2 pontos aqui da história da igreja cristã. Vocês se lembram de Evódia e Sintique, ok? O que Paulo manda dizer às irmãs? Olha, chama as irmãs aí para conversar, para elas entrarem numa concordância, pensarem concordemente, que elas colocarem o coração na mesma questão, quer dizer, no Senhor. Mas aquelas irmãs que eram líderes naquela igreja estavam se desentendendo, elas estavam se contendendo na obra de Deus. O que Paulo fala? Não, fala para elas colocarem o coração no Senhor, que se elas colocarem o coração no mesmo lugar, elas vão conseguir entrar em concordância. Lá em Filipenses diz isso, capítulo 4, versículo 2. Quem não se lembra da história de Paulo e Barnabé? Falou, então vamos fazer o seguinte, você não vai comigo mais não. Mas Paulo, não vai comigo mais. Não vai comigo mais. Pronto, acabou, não vai, ué. Não vai comigo mais. Você leva ele para lá, eu vou para cá e depois acabou. Paulo, gente, por causa de uma dificuldade que eles tiveram, Paulo pegou o companheiro e falou, não, ele não vai comigo. Ele pode ir com vocês, comigo não vai. Vai eu e o outro camarada aqui. Ele não anda comigo, pelo menos nessa caminhada, nessa viagem missionária, ele não vai. Uma coisa que para nós seria um absurdo. Um absurdo chegar no seu ouvido alguém falar assim, não,
pastor falou que aquele camarada ali, ele não vai mais participar daquela área da igreja. Talvez você se assustaria. Mas nós olhamos Paulo fazendo trabalho missionário acontecendo, Nilda, pregação do evangelho, e aí o apóstolo Paulo toma esse caminho. Tiveram um desacordo, Paulo e Barnabé se separaram e naquele momento não caminharam juntos. Agora, uma coisa que é interessante a gente perceber, isso só revela para a gente que desde Abraão a obra de Deus é feita por gente de carne e osso, não é feita por anjos, não é feita por pessoas perfeitas, é feita por gente igual a eles. Nós somos iguais a eles. E nós somos iguais a estas pessoas de Corinto, a esses irmãos, essas irmãs, que, por exemplo, no capítulo 5, estavam tolerando o romance do enteado com a madrasta. Paulo fica muito bravo por causa disso. E agora também estão observando que um irmão está levando o outro na justiça, e parece que dentro da igreja ninguém tomou uma decisão, tomou uma atitude para que pudesse conduzir essa situação para uma outra direção. Então, pensando nisso tudo, pensando na matéria-prima que Deus usa para trabalhar, pensando na nossa fragilidade, tentando tirar um pouco da mente da gente aquela história romântica de igreja primitiva, que parece que não tinha defeito, que era tudo perfeito, que só tinha gente perfeita, tinha Ananias e Safira. Eu gosto demais de Ananias e Safira naquele momento, que enquanto o irmão vende o sítio e doa o dinheiro todo, Ananias e Safira vende a propriedade, faz um caixa 2 e mente para os apóstolos. E aí chega Pedro e fala assim: por que você está mentindo para o Espírito Santo? Aí um cai morto. A ira de Deus vem sobre aquele casal. Então, irmãos, olhando para a igreja de uma maneira um pouco mais realista. Aí, como que a gente começa olhando para essa história do capítulo 6? Percebendo que se comportar como o mundo é uma vergonha para a igreja. Ok? O que a gente vai olhar nesses 4 primeiros versículos, se não me engano, talvez nos 5 primeiros? O que Paulo quer que aqueles irmãos percebam? O fato deles se comportarem como eles estão se comportando, é se comportar como uma pessoa que não faz parte da igreja de Deus, da igreja de Cristo. E se comportar desse jeito, envergonha a igreja. Aqueles 2 homens e a igreja de Corinto toda não entendeu que aquela maneira de resolver aquela questão não tinha nada a ver com a maneira como o povo de Deus, que esperava a volta de Jesus, deveria resolver os seus problemas, ok? Onde que Paulo está se apegando aqui? Paulo quer que esses irmãos entendam, olha, prestem atenção, no julgamento final, nós vamos julgar as nações. Nós, o povo de Deus, vai participar desse julgamento. Nós somos o povo de Deus que vai estar lá nessa postura de privilégio, de certa autoridade naquele dia. Se a gente vai estar naquela posição naquele dia, a nossa vida hoje, ela precisa apresentar um diferencial, principalmente quando a questão é julgar as coisas dessa vida. Versículo 3, ele fala isso, olha, não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas dessa vida. E no versículo 2, ele chama as coisas dessa vida, o problema daqueles 2 irmãos, de coisas mínimas. Olha aí. Não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Olha a pergunta do final do versículo 2. Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? O que ele está dizendo? Se nós vamos participar de um julgamento muito maior, muito mais poderoso, muito mais importante, que o resultado desse julgamento vai determinar a condição eterna das pessoas, eternamente. Vocês não estão entendendo que, assim, gente, o que vocês não estão conseguindo julgar aí é coisa mínima. Paulo pega a grandiosidade do julgamento final e mostra para eles assim, olha, o que vocês estão levando para tribunal, humano, é o mínimo, é pequeno. Essa coisa que vocês têm um contra o outro, é uma coisa pequena. Entre vocês já deveriam ter resolvido isso.
Não precisava colocar isso diante de uma autoridade que não tem nada a ver com a igreja de Cristo. E por que Paulo está falando isso? Porque o apóstolo Paulo, ele considera um absurdo o fato desses irmãos colocarem essa diferença entre eles, esse prejuízo, né? Talvez essa palavra, esse prejuízo que um deu ao outro, para ser julgado por gente que não é crente. O que Paulo entende? Ele falou, gente, não é possível, entre vocês mesmos, vocês já deveriam ter encontrado alguém sábio para lidar com essa situação. Então é importante que a gente olhe tudo isso e perceba que, por que o Paulo no versículo 5, ele fala assim, olha, o que vocês estão fazendo é uma vergonha, olha aí versículo 5. Para vergonha vos digo. Quer dizer, eu estou falando isso para vergonha de vocês. Isso é uma vergonha para vocês. Esse fracasso de não conseguir tomar uma providência para poder resolver essa questão, isso é uma vergonha, isso está envergonhando vocês, o Evangelho, uns aos outros, Cristo, a imagem da igreja. Irmãos, aqui tem um detalhe muito importante, que se você está acompanhando a série de estudos, você vai perceber. O apóstolo Paulo falou muito de sabedoria, desde o capítulo 1. Está num ambiente grego, né, de cultura greco-romana, e eles tinham aquela cultura tinha um olhar muito admirador para a questão da sabedoria, não uma sabedoria pensando na sabedoria do Evangelho, de Cristo ser a sabedoria de Deus, nada disso, mas a sabedoria humana, né? E aquela igreja tinha grupos que eram muito arrogantes, porque eles se consideravam os sábios. Aí o apóstolo Paulo, para poder lembrar eles, assim, olha como vocês são sábios. Olha a pergunta que ele faz no versículo 5. Não há porventura nem ao menos um sábio. O que Paulo está falando com eles, André? Ele falou assim, peraí, vocês são os sábios, né? Vocês viveram falando isso aí, vocês são sábios e até jogando isso contra mim. Mas se vocês são tão sábios assim, vocês não conseguiram resolver um problema tão simples. É isso que Paulo está falando com eles. Não tem nenhum sábio entre vocês que se dizem sábios para julgar no meio da irmandade. Quer dizer, para resolver essa questão, aquela igreja era uma igreja cheia de orgulho, de arrogância, e não tinha nenhuma pessoa que tinha sabedoria o suficiente. Não é que não tinha, né? Eles não consideraram isso. Não consideraram a possibilidade de encontrar alguém com sabedoria suficiente para poder ajudá-los a resolver toda aquela questão. Então, uma coisa que é importante que a gente perceba nesses 5 primeiros versículos, que essa maneira da igreja de Corinto, no capítulo 6 agora, a gente está pensando especificamente no capítulo 6, essa maneira da igreja de Corinto resolver as questões internas da igreja, ela envergonha a igreja. Se a gente parar para pensar, a igreja de Corinto é uma resposta de Deus para a comunidade de Corinto. Era para ser uma referência. O movimento era para ser contrário, Rosário. Era tipo assim, as pessoas lá fora estão tendo atritos entre si por N questões. Eles não vão procurar os irmãos daquela igreja nova lá de Corinto. Vão pedir para eles são sábios, para eles ajudarem a gente, né? E aconteceu o contrário. O pessoal da igreja usou uma maneira pagã, uma maneira não cristã para resolver os problemas da igreja. E isso para Paulo envergonha a vida da própria igreja. Então o que a gente precisa perceber? Essa maneira que a igreja está tratando as suas dificuldades e tensões internas, primeiro, o apóstolo Paulo está condenando. Segundo, eles estão resolvendo uma questão interna como qualquer pessoa de fora da igreja resolveria. Então é por isso que Paulo fala assim, para vergonha vos digo. Olha, isso envergonha vocês, isso envergonha a igreja. Aí o versículo 6, mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isto perante os incrédulos. Usando uma linguagem que a gente usa, assim, vocês estão indo lavar roupa suja lá no meio dos outros. É isso que Paulo está falando.
Vocês estão indo resolver o problema de vocês interno lá no tribunal, lá no fórum. Vocês estão lá no fórum, batendo boca no meio dos outros, no meio de gente não crente, por questões que a gente poderia tratar internamente. E isso para Paulo é um absurdo, porque isso coloca em descrédito a mensagem do Evangelho e o descrédito da própria igreja. Então, é importante a gente olhar para isso, por quê? Porque uma coisa que poderia mudar a mente desses irmãos, e a nossa é compreender quem eles eram. Eles eram aqueles que iriam julgar as nações junto com Cristo. Então, pelo fato de serem esse povo, enquanto esse momento de julgamento cósmico não chega, como nós estudamos até na quinta-feira aqui, na terça-feira, em Marcos 13, a volta de Cristo, o julgamento das nações, enquanto esse momento não chega, esse povo que vai julgar as nações no momento final, eles precisavam apresentar um diferencial agora. E por que isso frustra Paulo? Porque o que eles precisavam apresentar, eles não apresentaram, que é uma maneira diferenciada de resolver uma questão que não, na minha opinião, mas segundo as palavras do Paulo, são coisas mínimas e são coisas dessa vida. E Paulo, quando ele trata com esses irmãos, ele trata com um tom de assombro, com um tom assim de estar completamente, vou usar a palavra indignado, irmãos, porque não me vem outra, mas assim, completamente revoltado com aquela questão que ele vai abordar agora, quando ele começa a tratar essa questão. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque isso ajudaria aqueles irmãos a olhar e resolver essa questão de outra maneira. Essa verdade é a mesma verdade para nós. Se nós compreendermos quem nós somos no Evangelho e essa grandiosidade desse momento final, nós somos o povo escatológico de Deus, o povo que vai estar, junto com Cristo para julgar as nações. Se nós vamos ocupar esse lugar naquele dia, essa posição precisa alterar a nossa vida hoje, nos nossos dias, no dia de hoje, ok? A nossa condição eterna, ela influencia o nosso viver hoje. Mas talvez você fale assim, pastor, mas ok, eu concordo contigo, e nós não temos na nossa igreja, graças a Deus, ninguém que leva o outro na justiça, um problema que a gente precisa ficar atento, mas, graças a Deus, hoje a gente não tem esse problema. Agora, irmãos, quantas vezes os crentes, eles tratam dos problemas internos da igreja fora da igreja? Com gente que não tem nada a ver com a igreja. Com gente que não pode ajudar a resolver os problemas da igreja. Com gente que depois vai olhar para a igreja e vai falar assim, aquela igreja, não vou pedir socorro lá não, eles não estão conseguindo resolver os problemas deles. Outro dia eu estava conversando com o fulano lá na cabeleireira, ou lá na oficina, ou chegou o fulano de tal lá, e ele estava me contando os problemas que eles estão tendo lá dentro. Eles não conseguem resolver as questões mínimas deles, eu vou lá pedir ajuda para quem? Esse era o efeito que Paulo previa, que Paulo falava assim, gente, vocês não podem fazer isso, porque isso vai envergonhar o evangelho, vai envergonhar a igreja. Nós não podemos levar uns aos outros na igreja, mas se a gente não tomar cuidado, a gente faz isso. E faz isso não é com irmãos lá fora, o que já seria complicado. Faz isso com gente não crente. Aí, a gente cai no mesmo erro que esses irmãos. Sim. Que não é crente? Sim. Não, de maneira nenhuma, você tem que procurar os seus direitos na justiça. Pois é. Aí, Rosália, quando a gente fala da relação de um crente que toma um prejuízo financeiro de um não crente, levar o não crente à justiça, para que a justiça faça-o pagar, não tem problema nenhum. Ok? Porque não adianta a gente tentar tratar com o não crente com uma linguagem do reino de Deus, porque ele não está no reino de Deus. Por que Paulo ele acha isso um absurdo, Rosália?
porque ele entende que aqueles irmãos daquela igreja, eles vivem no ambiente do reino de Deus. Uhum. Sim. É. Você pode usar uma coisa com a outra, né? Você pode confiar sobretudo na justiça de Deus em oração, pedir que Deus, né, entre na causa contigo, e juntamente com isso, você pode também acionar a justiça, se você se sente lesada, né, por alguém que deveria cumprir um compromisso contigo, um compromisso financeiro, e infelizmente não cumpriu. Fato é, uma coisa é o que Paulo está tratando no sentido dos crentes, porque qual que é a dificuldade dele, ô Rosália? Não é que eles não tivessem assim essa dificuldade e alguém tivesse que ajudar eles a resolver. O problema é que eles foram buscar essa ajuda fora, dois crentes, tá? Não é um crente e um não crente, são dois crentes. Então o que Paulo está dizendo? Olha, vocês são dois crentes, vocês fazem parte da comunidade dos discípulos de Jesus, vocês vivem no ambiente do reino de Deus, as leis do reino de Deus, muitas vezes elas não são as mesmas, né, das leis naturais, da vida da sociedade, então vocês precisariam tratar essa questão segundo o reino de Deus, e o reino de Deus, ele tem leis próprias, algumas vezes, irmãos, as leis do reino, os princípios e valores do reino, eles vão se alinhar com algumas coisas, por exemplo, da justiça comum. Outras vezes, até aqui na frente a gente vai ver isso, a lei do reino vai nos levar a ter uma postura que é acima da justiça comum. A gente vai ver isso, se não me engano, agora aqui no versículo 7. Então, a questão, Rosália e irmãos, igreja de Corinto, dois crentes, então por isso que Paulo se assusta. Na nossa vida, se for uma relação entre crente e não crente, né, não tem nenhuma semelhança com o que Paulo está dizendo aqui, tá joia? Mesmo que, gente, até mesmo se você levar um não crente na justiça, a sua postura tem que ser diferenciada até nesse momento. Não pode ser as coisas fazendo de qualquer jeito, né? Usando qualquer tipo de palavra, fazendo qualquer tipo de acusação, né? Nós precisamos até nesses momentos, a gente chamar a atenção e mostrar que os valores e os princípios do reino de Deus são diferentes na nossa vida. E aí o que acontece? Ele fala isso tudo, chama a nossa atenção, e o apóstolo Paulo fala, ele vai além, aqui que eu estou dizendo que ele vai além, a partir do versículo 7. Ele chama a atenção das duas pessoas que estavam indo para a justiça e da própria igreja. Olha o versículo 7. Por isso que eu falo que ele vai além. O só existir entre vós demandas, já é completa a derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Olha o que ele está dizendo. Só o fato de vocês terem essa briga por causa de um prejuízo entre vocês, acabou, todo mundo já perdeu. Todo mundo já saiu derrotado. É como se Paulo tivesse, Rosália, dizendo para aquele irmão o que levou o outro na justiça, falando assim, meu irmão, se você ganhar sua causa na justiça contra o seu irmão, você já perdeu. Quando você pisou no fórum para levar o seu irmão na justiça, você já perdeu. Você pode ganhar a causa, você pode ganhar R$1.000 acima do que você receberia, você já perdeu. Você já gerou um prejuízo enorme para a igreja, você já gerou um dano enorme para a vida de vocês. Combina os versículos 7 com 8, olha aí, ó. Ele pergunta, ele fala, o só existir demandas já é derrota para vós. Aí ele pergunta para aquele que levou para a justiça, por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Ao versículo 8. Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. É interessante a gente parar para olhar para o que Paulo está dizendo, e Paulo está perguntando para aquele irmão assim, por que você não suportou a perda financeira que você teve por honra a Cristo? Porque você perdeu para o seu irmão. Quando você levou o irmão para a justiça, você perdeu, você já perdeu tudo, mesmo que você ganhe a causa. Se você tivesse escolhido
ficar com o prejuízo que o seu irmão está te dando, você tinha vencido. Percebe como que o Paulo que inverteu tudo aqui? Ganhar a causa na justiça, na demanda de dois irmãos, já era prejuízo para todo mundo. Assumir o dano, sofrer a injustiça, por amor a Cristo e por amor à igreja de Cristo, era ganho. Então Paulo pega os valores lá de fora e inverte. O que para a pessoa lá fora, eu não tiro essa causa da justiça enquanto ele não me pagar o último centavo. Eu vou pedir danos morais, e eu vou pedir isso e vou pedir aquilo. Lá fora seria assim. Paulo está dizendo, não, se você fizer isso, você já perdeu, acabou. Você pode ganhar a causa, você já perdeu. Aí Paulo fala assim, sabe quando que você ia ganhar? Se você fala com o irmão assim, ó, aconteceu, vamos fazer o seguinte, não precisa me pagar mais não vou cobrar isso de você está trazendo problema para a nossa igreja, está trazendo problema para a comunidade, está envergonhando o evangelho, está maculando as pessoas estão comentando isso, tem gente comentando isso lá fora, então vamos fazer o seguinte, você não tem dívida comigo mais, eu não tenho nada a receber de você, vida que segue, e acabou. Aí Paulo, se ele tivesse feito isso era ganho. Olha como que Paulo inclui toda a igreja no meio desse problema. Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano. Vós quem? Os dois irmãos. E fazeis isso para quem? Aos próprios irmãos. O problema está afetando a igreja toda. Então é interessante a gente olhar. Paulo, sabe o que Paulo está olhando, irmãos, e está falando? Ele fala assim, olha, por que você não sofre a injustiça? Porque é uma pergunta que eu já vi um pastor amigo fazer assim. Por que você se importa tanto em sair vencedor nessa briga com seu irmão? Por que você tem que vencer? Por que ele tem que te pagar? Por que você tem que ir até as últimas consequências? Gente, é essa a pergunta de Paulo. É como se Paulo mudasse a pergunta, Isaura, e falasse assim, por que você se preocupa tanto com você mesmo? Com você não ser humilhado, com você não levar o desaforo, com você fazer ele pagar o mal que te fez. Por que você não sofre toda essa injustiça? Por que você não fica com o prejuízo? Por amor à igreja, por amor a Cristo. Por que você se preocupa demais com você mesmo? Paulo tocou no centro daquele problema. Em primeiro lugar, Paulo tocou no centro do problema, e Paulo propõe algo que o próprio Cristo já havia proposto. A lógica de Paulo aqui, ô Luan, é a mesma coisa que Jesus ensinou. A gente fala bem de quem fala mal, a gente ora por quem persegue, quem vem e toma da gente a capa, você não vai cobrar dele a capa, você vai dar a capa e vai pegar a túnica e vai dar a túnica para ele também. Aí Paulo vem e ensina isso, ensina aos romanos. Paulo fala para os romanos vencerem o mal com o bem. Jesus fala para a gente amar os inimigos. Percebe que como o ensino de Paulo para resolver isso aqui está no Evangelho. Paulo ele resolve, ele apresenta para os irmãos através de perguntas a solução no Evangelho. É como se Paulo parasse com eles assim, ô Renan, e falasse assim, ó, vem cá, sente vocês dois aqui. Quem vocês são? Aí um fala assim, Geraldo, o outro, Sebastião. Não. Quem que vocês são? Geraldo, não, resposta errada. Filho de Deus, filho de Deus. Ok? Paulo, então, né? Ok, vocês são filho de Deus, né? Então vocês fazem parte do reino de Deus. Isso mesmo. Quem que é o juiz entre vocês no reino de Deus? É Deus. Quem que estabeleceu os princípios e os valores que vão reger a vida de vocês? Jesus. Então deixa eu fazer uma pergunta. Quem está julgando a causa de vocês? É Deus ou é o juiz lá do fórum? O juiz do fórum, né? Vocês estão obedecendo o que todo mundo fala lá fora ou o que Jesus mandou vocês fazerem? Não, Paulo. Não, a pergunta não foi essa. Respondo o que eu perguntei para vocês. Vocês estão fazendo igual gente do reino de Deus ou igual gente do mundo? Não é igual a gente fala, né? Pensando por esse lado. Então, você que tomou prejuízo, por que você não perdoa o seu irmão desse prejuízo que ele te deu?
para parar com um problema que está prejudicando a igreja. Não, Paulo, mas aí eles vão me chamar de bobo, eles vão falar que eu sou bobo demais, que eu devia ter levado na justiça. Por que você está preocupado com o que os outros vão falar de você? Porque você está preocupado com o que vão dizer de você se você liberar ele dessa dívida. Aí ele vai ficar sem resposta. É isso que o Evangelho faz com a gente. Por que você está preocupado em o que vão dizer de você se você perdoar e liberar o outro da dívida? Porque a gente pensa demais na gente mesmo. Por que casais às vezes não se perdoam? Porque está um preocupado com o outro, consigo mesmo, não com o outro e nem com o reino de Deus. Porque se tivessem preocupado com o outro, com o casamento e com o reino de Deus, o perdão era a primeira opção. Eu perdoo porque isso glorifica a Deus, eu perdoo porque isso testemunha para o Evangelho, eu perdoo porque isso produz bem para mim e para ele, eu perdoo porque isso é o melhor para o casamento. Quando alguém perdoa, ele não pensa em si, ele assume o prejuízo, ele assume a dívida. Não foi isso que Jesus fez na cruz do Calvário? E quem que assumiu o nosso prejuízo? Jesus. Quem que assumiu a nossa dívida? Jesus. Quem que pensou mais na glória de Deus e no bem daqueles que iriam crer nele? Jesus. Aí a pergunta que Paulo faz para esses irmãos é: por que vocês não podem tratar isso segundo Jesus trataria? Por que vocês têm que tratar isso como gente do mundo? Vocês não estão percebendo que vocês estão envergonhando o Evangelho? Por que vocês não sofrem o dano? Por que vocês não sofrem a injustiça? Por que vocês não vencem esse mal com o mal? Por que vocês não fazem igual o crente deveria fazer? Mas a pergunta é mais ou menos essa. Então percebam como é que Paulo conduz a história toda para onde? Para o Evangelho, para Jesus, para os princípios do reino de Deus. E é importante que a gente observe essa condução de Paulo, né? Para onde ele leva o problema para tentar solucionar. Presbítero Ronaldo. Ótimo. E vale a pena lembrar quem era Filemão, né? Escravo, né? Onésimo, isso. Filemão era o dono de Onésimo. Então, o Paulo faz a mesma coisa, segundo o presbítero Ronaldo está nos lembrando, leva para o Evangelho solucionar aquela questão. Então, é importante que a gente perceba isso, que a gente pegue esse princípio. Né? Como que eles iriam glorificar a Deus, como eles iriam resolver aquele problema. Não é tratando como as pessoas do mundo tratam. E aqui, gente, mais uma vez eu vou usar um exemplo exagerado, que eu gosto muito de usar porque ele ilustra. Por exemplo, vem aqui um grupo de louvor e toca uma música estranha, né, que você não conhece. Aí, muitos de nós vão dizer assim, o pessoal está deixando o mundo entrar na igreja. Viu que tipo de música que eles trocaram no culto, na semana passada e tal? Pode ter algum sentido? Pode. Mas esse mundo entrar na igreja, ele é mais sutil. Como assim, pastor? Quando a igreja começa a resolver as suas tensões, não com princípios do Evangelho, mas segundo os princípios do mundo. Entendeu? A gente vai sentar para resolver um problema de duas pessoas, um está devendo o outro. Aí a gente não usa o Evangelho, inclusive para desafiar o que precisa receber, é falar assim, rapaz, você precisa desse dinheiro? Não precisa. Perdoa essa dívida. A relação sua está manchando o Evangelho, está manchando a vida da igreja. Vocês precisam pensar na glória de Deus primeiro, vocês precisam pensar no Evangelho primeiro, vocês precisam pensar nos irmãos que reúnem com vocês, que estão tendo dificuldade de olhar para vocês, por causa dessa briga que vocês estão tendo. Evangelho. E o Evangelho, ele traz esses desafios enormes para a gente. Então é interessante a gente perceber o apóstolo Paulo conduzindo, ou senão a gente poderia ajudar esses irmãos a resolverem. Quanto que ele te deve? 1.000? Tem um advogado para te indicar, ele vai pegar os 1.000, vai pegar mais uns 10.000 de danos morais. Para você ensinar esse irmão o que é ser crente. E nós vamos dizer que não tem crente que dá esse tipo de conselho? A gente sabe que tem. Isso é mundanismo. Só que esse mundanismo passa. O mundanismo da música, a gente esbarra nele. Percebeu a diferença?
o mundanismo nas relações e no resolução de conflito, a gente deixa passar. Porque não é mundanismo, a gente não percebe que é valor do mundo que está ali. O mundanismo da música, o mundanismo de outras áreas que a gente fica mais a tempo, às vezes a gente pega. A gente não deve pegar um e pegar o outro, não, a gente tem que pegar o mundanismo de todo jeito, que se manifesta nas mais diversas áreas e relações. Então, para a gente ir até o versículo 11, o apóstolo Paulo fala que, né, eles estão fazendo justiça e trazendo dano aos irmãos. Aí no versículo 9 em diante, ele lembra desse julgamento final e ele traz aqui uma coisa para mais uma vez pegar no pé dos coríntios. Olha, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Aí ele inclui mais gente. Impuros, idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores herdarão o reino de Deus. Então, o que Paulo está chamando a atenção desses irmãos? Algumas dessas características fazem parte da cultura deles. Tem gente naquela igreja que se converteu ao evangelho e foi para a igreja. Então, ele está se libertando de práticas e de valores da sociedade, né, corintiana, uma sociedade pagã, idólatra, promíscua, e eles estão indo para a igreja. Então, Paulo está dizendo para eles, olha, essas questões aqui, vocês precisam se libertar delas. Porque a constante prática delas indica que, muito provavelmente, essa pessoa que está praticando não vai herdar o reino de Deus. Só que ele fala de problemas da cultura, ele aponta para o capítulo 5 de novo, porque, por exemplo, ele fala dos impuros, né? Dos adúlteros, ele está apontando o dedo para o problema dos 5 aqui, ó. Ele fala dos idólatras, faz parte daquela cultura, efeminados e sodomitas, né? É todo tipo de homossexualidade. Então, Paulo está se referindo com essas duas palavras. Ladrões, ele está dando um chute na canela do irmão que deu prejuízo, né? Ladrões, avarentos, ele está dando um chute na canela do irmão que levou o outro na justiça por causa do dinheiro. Percebe como que Paulo está tratando? Bêbados, isso faz parte da cultura, vai ser tratado lá na frente. Maldizentes, roubadores, herdarão o reino de Deus. O que Paulo está dizendo? Para ficar claro para a gente ir para o versículo 11 e encerrar. Ele está dizendo que alguém que pontualmente comete um desses pecados vai perder a salvação? Não. Paulo está dizendo o seguinte: então você vive na prática da idolatria. Você é cristão e vive na prática da idolatria enquanto você vive sua vida cristã. Você precisa tomar cuidado. Você pode não estar herdando o reino de Deus e achar que está. Você é cristão e vive na impureza sexual, no adultério, desde que você se converteu. Você precisa tomar um cuidado. Talvez você não tenha se convertido e não vai herdar o reino de Deus. O que ele está dizendo? Quem vive na prática constante destes pecados, pode não estar herdando o reino de Deus, ou seja, pode não estar vivendo a salvação que Cristo oferece, só está vivendo uma vida religiosa. Qual que é a lógica de Paulo? Que essas práticas não podem persistir na vida daqueles que herdam o reino de Deus. Tanto práticas em áreas sexuais, adultério, efeminado, sodomita, essa impureza também entra. Tanto práticas religiosas, ele fala de idolatria, tanto práticas no trato com bens e posses e dinheiro e riqueza, ladrões e avarentos, tanto no trato da vida social, tanto na maneira de dizer, maldizentes, roubadores. Percebe? Paulo não está falando assim, o jovem que faz sexo antes do casamento a vida inteira não vai para o céu. O casal, alguém do casal lá, o cônjuge que vive adulterando não vai para o céu. Não, ele está falando que aquele que é avarento, se ele é avarento a vida inteira, ele pode também não estar indo para o céu. Aquele que é maldizente, que ele tem o hábito de viver falando mal das pessoas, ele cultiva esse pecado é uma característica dele, ele pode não estar indo para o céu, ele pode não estar herdando o reino de Deus. Por quê? Porque esses e outros pecados não podem prevalecer na vida daqueles que estão herdando o reino. Então, olha que interessante como que Paulo ele amplia a discussão aqui,
Ele mexe no capítulo 5, ele mexe nos problemas do 6, ele mexe nos problemas da cultura e ele já mexe em problemas que ele vai tratar para o futuro. Então é interessante a gente perceber isso. E Paulo termina sempre com uma palavra de esperança. Ele tem uma expectativa que aquelas questões já estejam passado na vida daquela igreja. Versículo 11. Ele fala assim, olha, tais fostes alguns de vós. Alguns de vocês eram assim. Vocês eram assim, está no passado. Mas vós vos lavastes. Vocês foram santificados. Vocês foram justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de Deus. É interessante que Paulo está falando assim, olha, alguns de vocês viviam esses pecados que eu acabei de dizer. Mas isso faz parte do passado. Jesus entrou na história de vocês. Isso não faz parte mais da vida de vocês. Isso não caminha mais com vocês. Isso não deve caminhar mais. Então é como se Paulo também estivesse dizendo assim, olha, já que vocês foram lavados, santificados e justificados em nome de Cristo, então parem de ser como quem não é lavado, não é santificado e não é justificado. Já que vocês estão no ambiente da graça de Deus, vivam como aqueles que estão no ambiente da graça de Deus. Já que vocês estão herdando o reino de Deus, vivam como cidadãos do reino de Deus. Já que vocês são cristãos, vivam como cristãos. É isso que ele termina dizendo. De uma certa forma, ele tem uma palavra de expectativa, que aqueles pecados só estejam no passado da vida daquele povo, e ao mesmo tempo ele ajuda aqueles irmãos a lembrar. Se eles estão nessa condição de cidadãos do reino, esses pecados precisam não mais fazer parte da vida deles. Então, para a gente poder finalizar, e eu já até estourei o tempo aqui, né, era para ser até 9h50, então eu faço a aplicação aqui e a gente encerra, queridos. Duas lições muito importantes. Primeiro está no versículo 7. Paulo faz uma proposta que nós não gostamos. Nós não gostamos da proposta de sofrer o dano, de fazer o que Jesus mandou. Nós não gostamos dessa história de pagar o mal com o bem. Nós não gostamos dessa história de perdoar quem nos feriu. Nós não gostamos da história de assumir o prejuízo, de assumir a dívida nessa questão relacional. É uma proposta do Evangelho, uma proposta que está na boca de Jesus, exercício de perdão e misericórdia. E Paulo diz isso para dizer que é melhor sofrer o dano do que ganhar uma causa e envergonhar o Evangelho. Leva essa frase com você, melhor sofrer o dano do que ganhar uma causa e envergonhar o Evangelho. Viver bem com as pessoas quando elas nos tratam bem não é muita coisa. Deus espera de nós uma reação sobrenatural. Qual que é a reação sobrenatural? Sofrer o dano. Pagar o bem com o mal é diabólico. Isaura faz o bem para mim, eu pago o mal. Diabólico. A Isaura faz o bem para mim, eu pago com bem. É humano. A Isaura faz o mal para mim, eu pago com bem. Isso é sobrenatural. Isso é o Evangelho. É o Evangelho que faz isso em nós, porque a gente se lembra o que Jesus fez por nós e como Ele nos ensinou. Então, a proposta de Paulo para a resolução dessa questão é uma proposta que vem e nos desafia grandemente. Poderíamos nos lembrar, por exemplo, de Saul, que foi perseguido. Davi foi perseguido por Saul, teve a vida de Saul nas suas mãos para se vingar, e mesmo assim não tocou na vida dele. E uma coisa que nós vamos para casa pensando, que é a segunda aplicação do final, é como Paulo desafia não só aqueles irmãos e a nós também a fazer um diagnóstico da nossa vida. Por quê? O que Paulo disse? Se vocês vivem na prática desses pecados, vocês podem não estar herdando o reino de Deus. Ok? Paulo não está falando de você cometeu esse pecado pontualmente, isso não faz parte da sua vida, você se descuidou, foi no momento de fraqueza, você cometeu esse pecado, mas isso não faz parte da sua vida. Paulo não está falando disso. Paulo está falando assim, que você, dia sim, dia não, planeja repetir aquele pecado. Ele faz parte da sua caminhada. Paulo está dizendo, examine, porque você pode não estar herdando o reino de Deus. Então, quando ele diz isso, ele vira para nós e pergunta assim, e vocês?
Ele nos traz essa reflexão. Estamos no reino de Deus, vivemos sobre o reinado de Deus, sobre os valores e princípios do reino de Deus, e se vivemos assim, alguns pecados, ou todos os pecados, não podem nos dominar, não podem mais fazer parte da nossa caminhada como companheiros, né? Não podem ser aqueles que estão ao nosso lado, ao acordar, ao ver raiar um novo dia, ao deitar, ao dormir. Então, Paulo nos convida a irmos para casa fazendo essa reflexão, fazer esse diagnóstico, a nos examinar, avaliar a nossa vida, porque se estamos vivendo na prática de alguns pecados, pode ser, não estou dizendo que você não tem salvação, não estou falando nada disso, pode ser que você não esteja herdando o reino de Deus. Então, a gente para aqui, e daqui para frente, Paulo vai tratar de outra questão para a semana que vem, ele vai começar a falar de sensualidade, já com aquele versículo que a gente conhece. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Vamos orar? E aproveitando a gente ora, encerrando o tempo de escola dominical, vamos